Um caso que teve muita repercussão em Cascavel ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira. Vamos conversar com a nossa equipe. O Ministério Público ofereceu denúncia com relação à morte da menina, a pequena Isabelle de Oliveira, a ela que morreu, infelizmente, afogada na máquina de lavar, na casa do pai e também da madrasta. Qual é o novo desfecho, qual é a novidade que a gente tem agora, João? Então, Wagner, esse caso que inicialmente parecia um acidente, agora está tomando outros rumos, né? E foi isso que o Ministério Público entendeu e também o juiz aqui da Primeira Vara Criminal de Cascavel também já aceitou essa denúncia do Ministério Público. O órgão denunciou a Suzana dos Santos, de 38 anos, que era madrasta da Isabelle, pelo crime de homicídio qualificado. As qualificadoras desse crime são o motivo torpe, que segundo ali o que se apurou nas investigações e o que o Ministério Público argumenta, o crime aconteceu por motivos de ciúme que ela tinha do marido. A outra qualificadora é o meio cruel. A terceira é pela vítima ser menor de idade e a quarta qualificadora é pelo crime ter acontecido dentro de um ambiente familiar, então também se enquadra ali como uma violência doméstica, né? Segundo o que o Ministério Público entendeu, a Suzana deixou a pequena Isabelle numa posição vulnerável, né? O que se investigou ali, o que a perícia encontrou é que essa máquina de lavar onde a criança caiu, tinha um banquinho na frente da máquina de lavar e dentro tinham alguns brinquedos que eram ali da Isabelle, então criou-se ali um cenário bastante propício para a criança cair dentro da máquina de lavar, foi o que entendeu ali a polícia e também o Ministério Público agora. A Suzana, ela inclusive também foi levada em consideração pelo Ministério Público, anexado inclusive ali nesse documento, uma outra condenação que ela teve por agressão contra a própria filha. Então o Ministério Público também levou em conta esse antecedente que ela tinha para fazer a denúncia pelo crime de homicídio qualificado. A gente conversou com as duas partes envolvidas, tanto com a acusação e com a defesa nesse caso. Primeiro agora a gente vai escutar o advogado de acusação sobre esse novo capítulo aí, sobre essa denúncia que o Ministério Público fez contra a Suzana. A gente escuta o que ele falou agora. O Ministério Público fez uma denúncia contra a madrasta da Isabelle, né, por homicídio qualificado por motivo torpe. Então é um homicídio qualificado por motivo torpe. O motivo torpe é o ciúme, né, contra uma criança menor de 14 anos, que também é uma qualificadora, e no ambiente familiar, que encontra a característica do feminicídio. Então, essas são as circunstâncias que fizeram com que o Ministério Público denunciasse. Além do que, o Ministério Público aderiu, junto com a denúncia, um processo anterior da mesma pessoa, dessa mesma madrasta, que ela agrediu a filha dela, que hoje é adolescente e na época tinha 4 anos de idade. E ela foi condenada nesse processo. Várias testemunhas entre pessoas, conhecidos, colegas, vizinhos, familiares, que compareceram na delegacia de polícia, eles esclareceram inúmeros detalhes da convivência entre a madrasta e o pai da Isabelle e a própria Isabelle, que levaram a entender que a motivação, né, para que ela ceifasse a vida da Isabelle foi por ciúme em relação ao pai da criança. Um crime contra a vida, a princípio a réa, a Suzana, ela vai ser julgada em júri popular. Mas essa decisão aí tomada pela denúncia do Ministério Público e também pelo juiz que aceitou a decisão, não está sendo... A defesa, né, da Suzana não concorda com essa decisão de levar ela a júri popular. Segundo ali o que a gente conversou com a defesa, essa questão do dolo, né, da responsabilidade da Suzana nessa questão, a defesa entende que isso não aconteceu, que tudo se trata de um acidente, né, e vai tentar provar isso durante essa fase de instrução. Inclusive a defesa acredita na absolvição da Suzana. A gente também conversou com a advogada de defesa dela, que deu aí o posicionamento sobre agora essa novidade, a denúncia do Ministério Público, que a gente também acompanha o que ela disse agora. A defesa técnica entende que tem um excesso de acusação, e quando nós se referimos a excesso de acusação, é justamente porque nós não visualizamos de maneira técnica no processo, há um processo judicial e não há elemento forte de que, de fato, exista dolo, para que, de fato, eventualmente a acusada venha a ser submetida a um julgamento no tribunal do júri. Nós estamos convencidos que não há um elemento culpa ou um elemento dolo. Mas, eventualmente, ainda que a gente não possa demonstrar a absolvição da Suzana, entendemos que, eventualmente, pelo menos seja apreciado o pedido do elemento culpa, né, eventualmente, por algum descuido. Mas nós entendemos que a tese principal que vai ser a melhor a ser acatada e trabalhada dentro desse processo é a absolvição da acusada Suzana.
Wagner, a gente fez ali o nosso papel de ouvir tanto um lado quanto o outro. Claro, o advogado de acusação vai defender ali a condenação da Suzana, o advogado de defesa vai defender a absolvição. É fato que é um caso que chamou muita atenção ali por se tratar de uma criança que morreu ali afogada dentro de uma máquina de lavar, algo bastante incomum. Mas a gente também tem que lembrar, a gente traz os posicionamentos e lembra que tudo isso tem um processo, né? Agora a gente está no processo chamado de processo de instrução. Então as testemunhas, todas as pessoas ali que já foram ouvidas pela polícia, vão ser novamente ouvidas por um juiz de instrução, e depois de todo esse processo, o Ministério Público, por exemplo, pode pedir novas diligências, assim como a defesa, a acusação, e tudo isso depois, no final, o juiz vai decidir se pronuncia, que é falar que ele realmente também concorda que essa ré deve ser julgada, ou sim pronuncia a Suzana. Então ainda tem um processo para acontecer. Segundo a gente conversou ali com os advogados, esse processo pode ser finalizado ainda nesse ano de 2025, né? A gente está ainda no começo do ano, mas ainda tem muita coisa para acontecer, e a gente vai aguardar os próximos capítulos, sem fazer julgamentos aqui. A gente aguarda que a justiça realmente consiga encontrar as provas, consiga encontrar a verdade do que aconteceu naquele dia onde, infelizmente, a menina Isabelle de 3 anos morreu. Wagner. O que a gente tem de concreto é que foi uma tragédia, né, João? Isso a gente pode alegar com toda certeza. Uma criança, uma menina linda, apenas 3 aninhos. Quem tem criança em casa, quem convive com criança, seja um colega, seja um irmão, um primo, quem é pai, quem é mãe, enfim, quem é avô e quem é avó, sabe que criança é muito rápida. Eu tenho um bebê, uma criança de 1 ano e 6 meses, sei como é rápido, imagina só uma criança de 3. E a criança, ela não tem noção, os pequenos não têm noção do perigo. Aí fica a cargo dos adultos que estão responsáveis, por isso que criança nessa idade sempre tem que ter alguém supervisionando, tem que ficar em cima, tá brincando no canto, com o que está brincando. Pode se afogar, pode se engasgar, e foi nesse caso um afogamento que aconteceu numa máquina de lavar. Quando tudo aconteceu, era um sábado, nossa equipe estava de plantão, era um fim de um plantão, Rafaela Schwinka estava de plantão no sábado, recebemos o chamado, ela foi muito rápido, junto com o nosso repórter cinematográfico, que foi de fato uma tragédia. Até porque, João, eu recordo o pessoal de casa que naquela época, em 2022, lá em maio, nós estamos prestes a completar 3 anos dessa tragédia, os bombeiros agiram muito rápido e ficaram muito tempo. Não vou falar quantos minutos, mas na época a gente tinha detalhes precisos, acho que 20, 30, quase 40 minutos ali, tentando reanimar a criança. E a nossa equipe estava lá, Rafa Schwinka, o nosso repórter cinematográfico também, do lado de fora ali do prédio, a gente vai vendo imagens, parentes, amigos, em oração, enfim, foi cercada a rua, o médico foi para o local, adultos passaram mal no momento em que o socorro acontecia, a torcida grande, inclusive a PM esteve lá. E aí começou essa discussão. Hoje nós entramos em contato com o pai da criança, né, João, para tentar saber se ele poderia falar. Ele vai, inclusive, entrar em contato com a nossa equipe, fazer um vídeo, estava no trabalho e falou que já não está com a madrasta. Na época, inclusive, ele já se separou da madrasta. A mãe da criança, que conversou com a nossa equipe, muito abalada, que já estava separada, obviamente, do marido, o pai da criança, que estava com outra pessoa, está fora da cidade também. Mas, como você disse, a gente não pode fazer juízo de valor. É um passo importante o Ministério Público fazendo aí a denúncia para a Justiça, que deve conduzir os próximos passos, então, dessa investigação e, quem sabe, até de um júri popular, que é o que pode desenrolar para essa história. E fizemos o que o bom jornalismo prevê, ouvindo os dois lados, a defesa e também a acusação. João, obrigado, mas de fato é um passo muito importante esse que a gente tem no momento agora. 45 991 37 29 70 é o nosso contato.